No final da década de 70 começaram a chegar muitos imigrantes advindos de todos os lugares do Brasil. Já no ano de 80 já começou a surgir assim o que seria a cidade, e por volta de 81 começou a se planejar transformar isso aqui em uma cidade que antigamente era Jume e depois virou Apuí. Começaram a chegar muitos imigrantes advindos do sul do Brasil, e isso aqui se transformou numa grandiosa comunidade. Com essa chegada de tantos imigrantes, a nossa comunidade católica cresceu, e o que éramos tão poucos, nos transformamos em mais de 21 mil habitantes, de uma comunidade de fé e atuante. Nós temos uma história decorrida, né? História sofrida. Nós tivemos por aqui grandes missionários que trouxeram, além da palavra de Deus, trouxeram alento a muitas pessoas. Eu poderia citar, começando pelo Padre Mário na década de 80, final de 70, começo de 80. Foi um padre muito maravilhoso, né? Mas sofria. Ele vinha de carona de Humaitá e ia embora. De 60 dias, 90 dias. O nosso bispo de Humaitá era Dom Miguel da Versa. Assim, quando nós chegamos aqui em Apuí, era um deserto, né? Não tinha nada. Aí, quando eu entrei aqui, a primeira viagem foi em 77. E tinha uma ou duas casinhas aqui no Apuí. E eu vim para cá em 81, em agosto, para fazer um local, para receber a família que viria posterior, né? Era um povo imigrante que chegou aqui com a sua fé e esperança de um pedaço de chão. Naquela época, chegaram sempre novos caminhões cheios de gente, com material, para deixar os que procuraram uma terra. Meu Deus, como era difícil, tinha 3 casas, isso aqui era puro mato, da Transamazônica para lá era um mato mesmo, não tinha nada. E para onde eram os caminhões? Lá para as vicinais, dentro da mata. Lá o povo foi jogado lá na beira da estrada e podia se virar. Quando nós chegamos aqui, acabou o dinheiro, eu com meu filho com 1 ano e meio, mas eu sentia a presença de Deus, eu sabia que eu ia vencer, nós ia vencer. A gente era criança ainda e trazia aquele padre do sorriso gostoso, de um olhar firme assim, e que fazia brincadeiras com a gente. O Padre Falheiro foi uma luz para o povo que tinha chegado, né? Ele era uma pessoa muito humana, muito prestativa. Ele saía na BR, entrava nas picadas para celebrar a missa, para visitar as famílias. E quando eu vi aquele senhor que mais parecia um andarilho, vindo, todo cheio de poeira, né? Dentro da religião católica, se interessava. Ele tinha muito conhecimento na Alemanha, né? E na Itália, e ele conseguiu muito recurso. Aí o que ele fez? Já tinha o projeto de assentamento, né? E não tinha estrutura nem para educação, para nada. Aí ele conseguiu recursos para construir igrejas que serviam de sala de aula. Em todas as vicinais, em todos os lugares, ele construiu a igrejinha que durante a semana ela servia de sala de aula. Porque o início foi difícil. Construir a primeira igreja, construir a segunda igreja, ter um espaço social, ter um barracão paroquial. Sempre após a missa, tinha uma pequena diversão que a comunidade em si, ela se reunia e aí a gente fazia bingos de galinha, de churrasquinhos. Era muito divertido. O barracão, inclusive, foi uma história fabulosa. Se reuniu todo mundo assim para construir aquilo, e cada um doava uma coisa, um leitão, uma galinha, e uns iam matar, outros iam limpar, outros iam fazer uma rifa, torneio de bocha no Hotel Ventania. E bem em frente também dessa igrejinha tinha
uma cancha de bocha na época, se entretemos muito e serviu até de hotel para os garimpeiros que eles ficaram ali nesse telhado de palha que existia na época. Com o pessoal que vinha de fora, que ficava ali, às vezes pessoas que vinham da vicinal para se tratar de saúde ficavam ali, dormiam numa rede. Então ele pedia para a gente levar o que sobrava, comida. A gente levava tudo, leite, mamão, mandioca, o que sobrava era dividido com eles. O Hotel Ventania era uma espécie de ponto de parada obrigatório para quem chegava, seja imigrante, garimpeiro. Esse barraco só coberto, rodeado nada, era no tempo. As palhas eram mais direitinho, não sei quem auxiliou eles, mas eles conseguiram trazer. Aí eles faziam 4 estacas cobertas em cima de palha, eles dormiam, armavam as redes e ficavam dormindo ali. Aí um com o outro eles conversavam e disse que de madrugada fazia um frio, aquele tempo era muito frio. Aí de madrugada era um frio e um vento, aí eles chamavam Hotel Ventania, era o hotel deles, né? E ficou Hotel Ventania. Num dado momento, um dia ele ia passando, chegou aqui onde nós morávamos, ali onde é a Fazenda Macio, perto do Acari, e o meu pai perguntou a ele: de onde o senhor vem, padre? Lá da Nazaré. Nazaré dá 60 quilômetros, sim, mas não passou nenhum carro. E daqui eu, criança, né, segui com ele. Eu lembro que nem se fosse hoje, ele descendo no caminho de casa, de a pé, ele e mais uma irmã. Veio a irmã Inês, a irmã Úrsula, depois veio outra, a irmã Bernadette, que depois foi diretora do colégio Amazonino, onde eu trabalhei com ela. Foi eu com o meu quarto, que o padre Falheiro mandou eu ir comprar as roupas e roupa de cama nos barzinhos que tinha lá, que chamava Bazar, aquele tempo lá, né? Daí eu comprei azul, daí eu disse pro padre, eu devia ter comprado um floreadinho para fazer lençol, capa de travesseiro para a irmã. Ela disse, não, a gente dorme e não vê nada de floreado. Então, depois dessa recepção tão calorosa, nós fomos para a nossa casa. E a nossa casa já estava tudo pronta. Até o bolo tinha na mesa. Café feito, bolo, até as camas forradas, ferro para engomar, tudo estava pronto para nós. E tinha o Toyotão das irmãs, que num certo tempo, num certo período, a irmã tinha até um motorzinho no bico daquela Toyota, que a irmã levava a catequese até as comunidades. A irmã Inês, para trabalhar a parte de catequese, ela comprou um gerador a gasolina. Eu fiz uma armação na frente do Toyota, onde você colocava ele em cima, você chegava na comunidade, funcionava ele, ela tinha um videocassete, tinha as imagens para passar. Então tinha uma caixinha de som, ela chegava na vicinal e fazia o trabalho de catequese, era feito dessa forma, né? Conseguimos formar as nossas comunidades, junto com a irmã Inês tivemos os nossos cursos da promoção humana, da criança. Desde consultas, remédios, atendimento aos doentes, sem falar da questão de evangelização, aqueles encontros. A gente tinha situações difíceis, ele sempre socorreu a gente. Eu lembro que ele me socorreu a 15 quilômetros daqui, que ia trabalhar de a pé, que não tinha como ir e vir. Ele me socorreu, que eu me acidentei trabalhando, ele foi me buscar a 15 quilômetros daqui. Tinha nossos problemas, nós tínhamos problema de estrada, falta de energia, comunicação, mas nós éramos um povo que ajudávamos uns aos outros. Não tinha energia elétrica na época, nós chegamos aqui, tinha 18 casas, tinha a Conab, que supria com alimentação. Aí o padre Falheiro auxiliava muito, coitadinho. Eu me emociono porque ele tirava do dele, ele era aposentado, aquele padre era aposentado. Ele tirava do dele para matar a fome das crianças. Tinha muita fome, muita tristeza, muita dificuldade. Me lembro ainda
como o padre fala, levava sacos de arroz e feijão. Parece pouco com fome. E o padre era esse mediador de tudo. Mediador da política, da igreja, das pessoas, do INCRA. Era uma pessoa de grande sabedoria que trazia conhecimentos, entende? E ele também tinha uma coisa muito engraçada, que era um alto-falante na igreja. Nesse alto-falante ele anunciava todas as notícias, e naquele dia assim teve até foguetório, porque ele falou assim: tá ficando bom aqui no Apuí. Tá chegando a energia. Ele dava notícias assim para toda a cidade, que era o único meio de comunicação. Fulano perdeu tal coisa, procura-se emprego para fulano de tal, entende? Então era uma interação no centro da cidade, na área da paróquia, muito interessante. Para nós, para a igreja, foi um motivo de muita alegria então ter esse primeiro padre, o pároco, o padre Folheira, e depois, claro, também todos os outros que vieram a substituí-lo na nossa paróquia, trabalharam com muito empenho e muito carinho. Quando ele se despediu, ele falou, eu não tive coragem na despedida, ele falou para mim um dia antes: vocês toquem isso aqui para frente. E daí a gente tem o padre Falheiro como um pai espiritual, como uma pessoa que deixou sua marca, que deixou seu testemunho, que deixou seu exemplo, que deixou muito nessa terra chamada Apuí, aqui. Sim, a vida, ela é feita de lutas, né? Tudo isso, resumidamente falando, é a história de vida de um homem que dedicou parte da vida dele, pelo menos uma década, a serviço da nossa comunidade apuiense. E o nome dele está gravado nessa história. Passaram-se mais de 3 décadas. Podemos dizer que o nascimento da cidade de Apuí se unir ao nascimento da nossa comunidade católica de São Sebastião. E durante a produção do filme, entre pesquisa, bastidores, entrevistas e edição, ficou muito evidente o legado e a importância do padre Falheiro. O nosso povo traz esse padre na memória com muita gratidão, justificando assim a ênfase do seu nome, protagonizando nossa história e esse documentário. Não se pode falar da paróquia São Sebastião de Apuí sem falar do padre Falheiro. Ele foi um dos pioneiros. Com alegria, coragem e caridade, unia o povo, os que já moravam, os que estavam de passagem e os imigrantes que estavam chegando. Os recursos naqueles tempos eram muito escassos, mas no coração daquele padre havia o essencial: o amor a Deus e ao povo. E, unindo esses 2 pilares, ele foi iniciando e estruturando a comunidade católica de Apuí. Hoje, somos 28 comunidades entre a cidade e o interior, com suas pastorais e movimentos, somados a mais de 2.000 quilômetros que hoje são percorridos pelo padre Idamor e o padre Elis. Esses, inclusive, que iniciaram em nossa paróquia a missão, a qual eles batizaram de Padre Falheiro, em homenagem a esse grande missionário, cujo desejo deles é dar continuidade a este legado. Visitar as famílias de todas as comunidades, levando a palavra e a bênção de Deus. Assim, contando um pouco da nossa história, e ela continua, fica aqui a nossa gratidão a todos os padres, irmãs, missionários, paroquianos do passado, que deixaram suas marcas e os que hoje continuam a contribuir com amor
a paróquia de São Sebastião de Apuí.